Quanto ao design do trabalho, lembro para vocês que nós utilizamos como referência o que está sistematizado aqui nessa imagem. E aqui nesse template proposto, que novamente não é necessariamente engessado essa proposta. Você pode fazer diferente, desde que você saiba construir a correlação e a inter-relação entre as partes do seu trabalho. Lembrando que nós já vimos, primeiramente, no capítulo 1, além de outras coisas, estão os eixos norteadores, que são tema, problema, objetivo geral e objetivos específicos. Esses eixos norteadores, eles geram consequência no TCC como um todo. A razão de ser da pesquisa está no problema. O problema, ele vai gerar consequência do objetivo geral, que é o que você pretende fazer. E do objetivo geral gera consequência dos objetivos específicos, que é como você vai fazer. Aí, os específicos, na minha sugestão ali, estão 3 específicos. O A, relacionado com a sustentação teórica, o B, relacionado com o seu caso, e o C, com o desfecho da sua pesquisa. Então, o A, ele está proposto a ser desenvolvido no capítulo 2, sustentação teórica. O B, no capítulo 4, estudo de caso. O C, no final do 4 e principalmente no 5, discussão dos resultados. E, além disso, nós temos o capítulo 6, com as considerações finais e as referências no final. Lembrando, referência é tudo que está citado no trabalho, obrigatoriamente deve estar na lista de referências, e vice-versa. O que tiver na referência precisa necessariamente estar citado nos trabalhos. Aí, lembrando, o capítulo 3, ele é um mapa do seu trabalho. Como você fez a pesquisa, como você construiu, qual foi o protocolo, o ferramental utilizado, você explica ali. O capítulo 4, ele vai responder ao problema e ao objetivo geral. Além do específico B, também ele pode fazer uma leve abordagem. O capítulo 5, ele liga, ele conecta os capítulos 1, que são os eixos, a sustentação teórica, que é o capítulo 2, e o capítulo 4, que é o seu caso. E nessa proposta, o 6, basicamente, é um fechamento do seu trabalho. Tá certo? Então, nós vimos já como fazer o capítulo 1, o 2, o 3, o 4. Hoje nós vamos discutir o capítulo 5 e essa amarração como deve ser feita. Então, veja só. Nesse tópico aqui do livro que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, então ele coloca que a análise ela deve ser conduzida a responder o problema de pesquisa e os objetivos propostos, além de que refutar ou validar questões levantadas durante o seu trabalho.
Então, ele deve descrever os principais achados da sua pesquisa. Tipo, você pode comparar o que você verificou no teu estudo de caso, dizendo, o autor tal disse isso, mas o estudo revelou tal coisa. Então, você pode reforçar ou pode contestar aquilo que foi colocado na sustentação teórica. Outro ponto de destaque é descrever aquilo que foi apresentado como relevante. Seu caso mostrou que isso mostra-se de tal maneira considerando a pesquisa realizada. Você pode contextualizar, colocar limitações, novos olhares. Então, você pode dizer, percebe-se que o resultado pode ser compreendido como, e aí explicar. Então, fechando a ideia, você pode dizer, essa observação evidencia a importância de... E aí coloca os dados da sua pesquisa e a sustentação teórica. Então, você pode relacionar o objetivo específico 2 com o estudo de caso e mostrar se teve descoberta, se teve validação, se teve coisa diferente, o que os dados revelaram. Além disso, você pode colocar novas evidências, novas coisas que o estudo apontou, um achado que não estava previsto. Por fim, você compara dados obtidos do teu estudo de caso com o que a literatura disse. E se isso contribui alguma coisa para quem for ler o seu trabalho, ao conhecimento, se oferece novos subsídios para estratégias políticas ou soluções nesse contexto que você analisou. Beleza? E daí, já indo para o capítulo 6, a conclusão, considerações finais, que nós chamamos ali no template, você pode simplesmente fazer um fechamento de ideia, principalmente colocando pontos fracos, sugestões para trabalhos futuros e coisas nesse sentido, tá? Então, você faz um pequeno fechamento, como se você tivesse naquela redação, desde que aprenderam lá no primário, você tem início, meio e fim. O meio é onde você descreve tudo. No teu caso, capítulo 4 e 5, o início é a introdução. E aí, o capítulo 6, basicamente, você está fechando o seu TCC ali e fazendo as amarrações, apontando pontos a serem melhor estudados e coisa e tal. E quando eu digo pontos fracos, tomem cuidado para não destruir o seu trabalho, para não facilitar um inimigo que esteja infiltrado na banca. Porque normalmente não é o que se espera, logicamente. E aí, indo já para a parte de fechamento, as referências, ela aponta para... Nós utilizamos ali as normas da ABNT. Elas estão listadas lá no início do trabalho de vocês, como formatá-las. Mas você pode buscar, por exemplo, no Google Scholar, no Google Acadêmico, você pode fazer pesquisas somente de artigos científicos, que facilita a separação do que é lixo e do que é luxo, ou seja, do que é útil e das coisas que atrapalham. Então, se você clicar lá no Google Acadêmico, vamos aqui, podemos fazer um exemplo para vocês, para fazer essa pesquisa, mas olha só, você pode colocar o termo que vocês estão procurando, entre aspas. Por quê? Porque daí ele só pega
esse termo que está nesse formato que você escreveu. Por exemplo, aqui, ativos intangíveis. Ele não vai procurar somente ativos ou somente intangíveis. Ele vai procurar ativos intangíveis, só vai buscar textos que tenham essa expressão aqui dupla. E aí você pode fazer um detalhe a mais. Você pode, por exemplo, colocar um mais aqui. Nesse exemplo aqui, ele vai procurar ativos intangíveis e também nesse documento tem que estar o autor, ou esse nome aqui, Osni Ross. Então, ele só vai apontar para vocês arquivos que têm essas duas coisas no mesmo arquivo. Isso é bom quando vocês pegam um trabalho de um autor clássico e vocês querem saber o que esse autor escreveu mais recentemente. Aí vocês fazem uma dupla exigência ao Google Acadêmico. Lembrando, o Google Acadêmico vai buscar artigos científicos, que é o que você busca aqui. E, além disso, ele vai filtrar o que tem no documento ativos intangíveis, combinado com os NIROS. Então, você buscará trabalhos de ativos intangíveis de os NIROS, facilitando o seu processo de escolha. Você busca como? Você pega um livro, você conhece um autor que fala sobre o tema, que é uma autoridade no assunto, você vai buscar trabalhos que essa pessoa esteja envolvida nesse arquivo, ou que seja autor, ou que seja citado, mas aí você facilita o trabalho. E outro detalhe, a atualidade das suas fontes. É esperado que 70% seja dos últimos 3 anos, principalmente quando nós falamos de assunto que evoluem drasticamente, tecnologias e pesquisas científicas desatualizadas pode ser um tiro no pé. Algumas coisas, elas mudam com o tempo e se percebe que são diferentes do que você pensava inicialmente, tá? Então, como que eu faço para saber o autor? Se eu tenho um arquivo que é considerado um clássico, eu vejo quem esse cara citou e vou procurar essas fontes citadas por ele, para mim ter acesso também a isso, tá certo? Então, lembrando que a NBR de como formatar é 6023. Aqui no começo do livro, eu coloco as normas técnicas lá no item 1.2. A NBR que vocês devem procurar é a 14.724. Ela diz como deve ser feito um TCC. Só que essa NBR, ela chama diversas outras que estão elencadas aqui. Aqui eu já apresentei agora para vocês, a 6023 diz como faz a referência. Aí tem a 6024 para numeração, 6027 para o sumário, 6028 para o resumo, e assim por diante. Esse template, eu levei em conta essas NBRs aqui, tá certo? Então, a formatação no template, ela já é automática, considerando o que diz essas NBRs aqui. Mas vocês podem consultar cada uma delas e melhorar o conhecimento de vocês a respeito de... Eu só vou abrir ainda aqui o template do que eu passei para vocês de como fazer. Eu só estou abrindo aqui o arquivo. Então, olha só. Aqui, já fechando, no final do TCC, vocês têm duas coisas. Apêndice e anexo. Se vocês não tiverem nenhuma das duas,
Ao final, vocês vão deletar essas duas coisas e está tudo certo. E daí vai atualizar o sumário. Tá certo? Então, eu vou aqui salvar como para poder mexer e não comprometer o meu template. E aí eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, olha só, digamos que no final, qual é a diferença entre apêndice e anexo? Apêndice é um questionário, um formulário que vocês utilizaram no TCC, mas não precisa deixar no corpo, ou seja, é um documento de vocês. Anexo é uma coisa de terceiro que vocês queiram deixar no final do trabalho para facilitar a pesquisa de quem for ler o seu trabalho. E só nesse sentido. Então, resumindo, apêndice é documento do autor, que não está no corpo do trabalho, mas que você acha útil. Apêndice é um documento de terceiro que também não está visualizado no trabalho, mas está citado, obviamente, e que você quer facilitar a pesquisa de terceiros. Se não tem nenhum dos dois, você simplesmente vai marcar e, olha só, apagá-lo. Aí, se percebe que já não está mais aqui na estrutura. E aí, a hora que for atualizar o seu sumário, eles estão aqui, ó. Se eu mandar atualizar a tabela inteira, percebo que ele já vai ter sumido daqui. Tá certo? Então, indo aqui, o que eu passei para vocês no template, e aí vocês podem usar de guia, porque ele já considera para vocês aquilo que eu expliquei ali em como construir. Olha só, faz essa introdução, daí o resumo dos principais resultados, as contribuições do seu trabalho, limitações, impacto prático. E aí você gasta um tempo falando sobre o objeto, quer dizer, o tema, objetivo, o problema. Objeto, você pode falar do tema e problema. E daí, cada específico, o A, B e o C, você também gasta um parágrafo para cada um deles. Tá certo? E olha aqui, ó. Capítulo 6, sugestões para a futura pesquisa. E aí você finaliza o seu trabalho. Então, essa é a estrutura que eu espero e que agora vocês vão trabalhar para fazer esse TCC completo, tá? E daí eu vou solicitar para efetivamente colocando no Drive para mim poder acompanhar. Aí nos próximos encontros nós vamos fazer orientação direcionada, tá? Direcionada a cada trabalho de vocês para dar o feedback e como se fosse um orientador do seu TCC, tá certo? Então agora eu abro para vocês para tirar dúvidas e também para a gente começar a fazer essa construção total. E aí depois agendarmos a verificação para a avaliação do TCC como um todo.